O trem chegou ao Brasil pela iniciativa de Irineu Evangelista de Souza, que ganhou em 1852 a concessão para construir a primeira ferrovia do país. E assim foi criada a Imperial Companhia de Navegação e Vapor e Estrada de Ferro de Petrópolis. Em 29 de agosto de 1852, foi realizada uma cerimônia na fazenda do comendador Albino Siqueira, no distrito de Inhomirim, na presença de Dom Pedro II, ministros e outras autoridades, para dar início ao trabalho de construção da primeira ferrovia do país. No ponto inicial da linha férrea, Irineu entregou a Dom Pedro II uma pá de prata com cabo feito de jacarandá e um carrinho de obras, também de jacarandá. Pediu então para que o monarca fizesse o primeiro corte no solo da escavação necessária ao assentamento dos trilhos e colocasse a terra no carrinho. Só que após cavar 3 punhados de terra, o imperador passou a pá para outras autoridades que pudessem continuar o gesto simbólico e depois disso retirou-se da cerimônia. A primeira estrada de ferro do país se estendia por 14,5 km em Bitola Ibérica, a mais larga do Brasil. Todo o material usado para a construção da ferrovia foi trazido da Inglaterra. As pontes de madeira eram temporárias, até que as pontes de ferro estivessem prontas para substituir as construções provisórias. Em 6 de setembro de 1853, aconteceu a primeira viagem de trem do Brasil. Embora tenha sido experimental, percorreu cerca de 2 quilômetros assentados. Estavam presentes embaixadores, jornalistas e homens da alta sociedade como Irineu. Já em 30 de abril de 1854, foi realizada a viagem inaugural da locomotiva baronesa pela ferrovia, na presença de Dom Pedro II, sua esposa, Imperatriz Dona Teresa Cristina, e os nobres mais próximos à realeza, além dos técnicos responsáveis pela ferrovia. A cerimônia de inauguração da estrada de ferro iniciou-se no Porto de Mauá, onde as 3 primeiras locomotivas da companhia foram abençoadas pelo cônego Chaves, que representou o bispo do Rio de Janeiro. Após a cerimônia, a comitiva imperial e demais autoridades presentes embarcaram no trem composto de uma locomotiva, do carro imperial e de mais 3 carros de passageiros. A viagem até Fragoso foi feita em pouco mais de 20 minutos, atingindo a velocidade de 36 km por hora. Pelo sucesso da estrada recém-inaugurada, Irineu recebeu das mãos do imperador o título de Barão de Mauá. No dia seguinte, 1º de maio, a estrada foi aberta para passageiros e 6 meses depois, em 1º de novembro, foi dado início ao transporte de cargas e logo foram estabelecidas as viagens regulares de passageiros, de cargas e mistas. A locomotiva baronesa e os carros especiais eram de uso exclusivo da família real. A viagem Rio de Janeiro-Petrópolis era feita da seguinte forma: começava no Largo da Prainha, atual Praça Mauá, onde se pegava uma barca
a vapor que saía em direção ao Porto Mauá, em Magé. Depois da estação de Mauá, em Guia de Pacobaíba, os viajantes embarcavam no trem e partiam para a estação situada em Fragoso. Logo seguiam até Petrópolis em carros de tração animal, diligências utilizando a estrada normal da Serra da Estrela, e estes carros desciam de Petrópolis todos os dias e logo que o trem chegava, subiam a serra novamente com passageiros. Um novo trecho foi inaugurado, permitindo que a viagem se estendesse até Inhomirim, na raiz da serra, 16 quilômetros a mais. O plano de construir uma ferrovia que subisse a serra rumo a Petrópolis foi interrompido por problemas econômicos e principalmente por causa das limitações tecnológicas da época. Só foi possível chegar a Petrópolis de trem cerca de 30 anos após a inauguração da primeira parte da Estrada de Ferro Mauá. O governo imperial garantiu a concessão para a construção de um ramal entre Vila Inhomirim até São José do Vale do Rio Preto. A empresa encarregada pela obra foi a Estrada de Ferro Príncipe do Grão-Pará. Em 19 de fevereiro de 1883, a Estrada de Ferro Príncipe do Grão-Pará foi inaugurada por Dom Pedro II, tendo sido no dia seguinte aberta ao tráfego. Podia-se então fazer a viagem entre duas cidades, Rio de Janeiro e Petrópolis, cerca de 1 hora e 55 minutos. Este tempo de duração era contado a partir da saída realizada no Largo da Prainha, na cidade do Rio de Janeiro, até a chegada à estação do Alto da Serra em Petrópolis. As 4 primeiras locomotivas a circular na Serra para testes operacionais vieram da Suíça, com diferentes sistemas de funcionamento e recursos. O modelo SW locomotivo a vapor com cremalheira passou a ser bastante utilizada. Tinha uma única roda dentada e 4 rodas de transporte. A princesa Isabel, que estava em Petrópolis desde o dia 10 de maio de 1888, foi à estação ferroviária na tarde de domingo do dia 13, quando desceu de trem ao Rio de Janeiro para assinar a Lei Áurea e abolir definitivamente a escravidão no Brasil. Ao final do mesmo dia, voltou a Petrópolis, onde foi recepcionada com festa, como mencionou em carta. A nova estrada partia de Vila Inhomirim, passava pelo meio da serra e alcançava o alto da serra, percorrendo 6 quilômetros por cerca de 25 minutos. Depois outra locomotiva levava o trem de passageiros até o centro de Petrópolis. Na estação de Petrópolis, o imperador Dom Pedro II costumava encontrar seus amigos da alta sociedade e os ilustres ferroviários que lá trabalhavam. Quando estava em Petrópolis, Dom Pedro II tinha por hábito passear pela cidade e à tarde não dispensava a ida até a estação ferroviária, onde se misturava com as pessoas que ficavam à espera do trem dos maridos, a composição que trazia de volta os homens que desciam ao Rio de Janeiro para trabalhar durante o dia. Infelizmente, após o ano de 1945, a ferrovia começou a entrar em declínio. As estradas de rodagem facilitaram o uso dos ônibus e carros, além dos caminhões de carga. O presidente Washington Luiz, que governou o Brasil de 1926 até 1930, incrementou a construção de estradas de rodagem por todo o país, sendo responsável pela abertura daquela que mudaria o perfil da cidade de Petrópolis, a rodovia Washington Luiz. A tradicional composição do trem dos maridos foi substituída pelo ônibus dos primeiros horários da manhã,
quando executivos embarcavam para trabalhar no Rio de Janeiro. A partir de 1957, com a criação da Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima pelo governo federal, as ferrovias passaram a ter uma única administração. Houve então a decisão de acabar com as linhas férreas que davam prejuízo e incentivar as estradas de rodagem, estimulando a implantação de fábricas de automóveis. Dessa forma, o governo federal veio a encerrar a linha Príncipe do Grão-Pará em 5 de novembro de 1964, por ordem do governo militar. Com a extinção definitiva da ferrovia, a estação do Alto da Serra foi substituída por um condomínio residencial. Já a estação de cargas passou a abrigar imóveis de administração municipal, e onde haviam trilhos, hoje existe apenas asfalto e construções que invadiram o que um dia foi a margem da tão sonhada ferrovia Rio-Petrópolis. Depois disso, a antiga estação ferroviária de Petrópolis foi demolida e em seu lugar foi construída a primeira estação rodoviária, posteriormente transformada em terminal rodoviário. Durante os 81 anos de atividade, muitos foram os personagens importantes da história brasileira que percorreram de trem a ferrovia Rio-Petrópolis.